Bom dia, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Estou aqui mais uma vez nessa terça-feira para trazer a palavra do dia e seguindo naquela linha que nós estávamos seguindo semana passada, sobre os encontros de Jesus. Hoje eu vou falar de alguém, de uma passagem e de um personagem que teve um encontro que impactou a vida dele, transformou a vida dele, e ele foi transformado de uma forma especial e de uma forma extraordinária. Eu estou falando do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo era um homem estudioso da palavra, um homem conhecedor, e ele era doutrinado por o maior professor da época, que é Gamaliel. E a história começa falando que havia uma grande perseguição ao povo de Deus, por ter ali os apóstolos espalhados e pregado a palavra de Deus, e pregado Jesus ressurreto. E diz a Escritura que os fariseus, os doutores da lei daquela época, eles estavam incomodados com aquela pregação, porque havia uma grande agitação nas cidades e as pessoas estavam deixando de seguir aquela religião e passou a seguir os apóstolos. E isso incomodava os fariseus da época, ao ponto de eles tramarem perseguições, e essas perseguições terminaria na morte de todos aqueles que pregar o nome do Nazareno. E Paulo, sendo ali estudioso, conhecedor, e está ali naquela escola doutrinária, sendo doutrinado por Gamaliel, mas com influência de fora, uma influência dos fariseus e doutores da lei daquela época, ele começou a enxergar a vontade de Deus de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus, que era de que a palavra fosse pregada. E ele tinha como inimigo o povo de Deus. Em uma certa ocasião, Paulo pediu aos fariseus e aos doutores, os príncipes, dali daquela região, uma carta autorizando ele que perseguisse, matasse e terminasse de uma forma concreta e definitiva aquelas pregações e aquele alvoroço que havia em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. E assim foi feito, Os fariseus deu essa carta a Paulo, autorizando a ele que perseguisse, matasse, aniquilasse todo aquele que pregasse o nome de Jesus em qualquer cidade de Jerusalém ou das suas circunvizinhas. E ali foi feito. Paulo saiu em direção a Damasco, e a palavra começa a contar algo extraordinário que acontece no caminho ali, quando Paulo está perto de chegar na cidade. Ele tem um encontro, Jesus sai ao encontro dele, e diz a palavra que houve uma grande luz. Ele viu uma grande luz ao ponto de não enxergar, de não enxergar quem estava falando com ele. Ele só ouvia uma voz dizendo: Saulo, Saulo, e ele imediatamente reconheceu essa voz e disse: Quem és tu, Senhor? E Jesus responde a ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ali há um diálogo entre ele e Cristo, e Jesus manda ele entrar na cidade e esperar por um homem que vai ser enviado a ele, e ele vai retornar, ter de volta a sua visão. O que eu quero deixar aqui para nosso aprendizado? O que eu aprendo com isso? Esse encontro eu aprendo que Jesus, ele transformou a vida de Paulo. Transformou de tal forma que ele, quando se batizou, ele deixou o nome de Paulo e tornou-se chamado Saulo.
Saulo de Tarso. E ali Jesus, através daquele encontro, transforma a vida daquele homem. O que nós podemos aprender com essa passagem? Podemos aprender que muitas vezes nós estamos fazendo algo pensando que é da vontade de Deus. E Deus está dizendo constantemente que não aprova isso, que não é da vontade dele. Talvez a gente esteja cheio de boas intenções, mas como diz um velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Precisamos cada dia nos examinar para ver se realmente estamos dentro da vontade de Deus. Porque Paulo, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, matando aquelas pessoas, destruindo aquelas pessoas, acabando com a palavra de Deus. Ele achava que ele estava dentro da vontade do Senhor, mas na verdade Cristo mostrou a ele que ele não estava na vontade de Deus, que aquela vontade era vontade meramente humana, de homens, que se deixou inflamar por conhecimento, que se deixou se encher de vã conhecimentos, e ali se achava no direito de se intitular como conhecedores e como mestres da lei. Mas estava dentro de uma doutrina vazia, de uma doutrina morta e de uma doutrina que já não era mais tolerável dentro do cristianismo. Porque Jesus era a promessa daquele povo. A promessa de Deus é que ele levantaria um homem segundo o coração dele. E que ele ia congregar o seu povo. Ele ia reunir o seu povo. E Jesus veio para isso, para reunir aquele povo. Mas o povo estava longe da vontade do Senhor e longe da visão do Senhor. Porque eles esperavam um homem de guerra, um homem guerreiro, que ia tomar Israel, ia tomar Roma, ia tomar todas as cidades na força do braço da carne. E ali, dentro daquele conhecimento nulo e daquele conhecimento morto, eles se deixaram se embriagar por aquilo. E contagiou Paulo. E Paulo achava que estava dentro da vontade de Deus e não estava. Para terminar, queridos, eu quero dizer para mim e para você, precisamos a cada dia nos examinar para saber se realmente aquilo que nós estamos praticando, aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor é da vontade dele. Aquilo que estamos fazendo fora e titulando como se fosse para o Senhor é da vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus mostrou a Paulo que o que ele estava fazendo era totalmente errado. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde nesse dia e até amanhã. Tenha todos um bom dia.